Esse aqui é a... Então, queria perguntar para vocês se estão gostando da história. É uma história intrigante, né? Não é uma história intrigante, é muito interessante. Não é? Você fica com faz você pensar, não é? É isso, é muito interessante. É isso que isso é que é a missão do teatro, né? Teatro é isso, nada mais teatral do que isso. Cada fala, cada linha que é falada cada linha que é dita pelo palco é um deflagrador de um raciocínio, de uma dúvida, deflagrador de alguma coisa que faz você pensar na sua própria existência. Isso é a missão do teatro, né? Isso aqui é teatro em alto estilo, teatro por excelência. Tá? Teatro de Pirandello, teatro por excelência. Muito bem, então quando nós falamos, o menino estava se recusando a conversar, não é? Porque o pai acabou de contar qual foi o seu drama, o drama dele qual é. É que ele foi escrito, né? Foi determinado, né? Essa personagem pai foi criado como tendo aquele momento de fraqueza, aquele momento infeliz, de qual ele se arrepende. Nós não sabemos muito bem se é sinceramente ou não, mas de qual ele não gostaria de continuar lembrando. No entanto, ele não conseguirá jamais se livrar daquilo, porque ele foi criado com aquela característica, com aquela circunstância, que será, portanto, permanente, não poderá ser nunca removido. E irá falar, então, irá dizer que não é apenas ele que tem dramas, mas também tem o filho que tem dramas. E o filho, então, quando nós deixamos aqui o texto para o nosso café, o filho está dizendo que não quer cooperar com isso, explicando por que ele não gosta desses novos irmãos, sobretudo porque a moça, essa enteada, comporta-se petulantemente com relação ao pai dele, que não é pai dela, né? Que é só pai dele, não é isso? Continuamos, vamos lá. Começa a discussão, com o filho acusando o pai de nunca ter se importado com ele. O diretor enfatiza seu interesse pelo assunto. Nessa altura, o diretor já esqueceu outra peça, esqueceu os atores, está louco por essa história. Ótimo. Garanto-lhe que tudo isso me interessa. Me interessa mesmo muito. Percebo, vejo que assunto de que se pode tirar um belo drama. Com uma personagem como eu, cala a boca. Novo, sim. Novíssimo, senhor. Mas é preciso ter, de fato, coragem para vir pô-lo diante de mim, desse modo. O senhor compreende. Nascidos como fomos para a cena, são amadores? Não. Digo, nascidos para a cena porque... Ora, deixe disso. O senhor já deve ter representado. O diretor não acredita que seja uma personagem, né? Não, senhor. Somente que cada qual representa, no papel que escolheu para os outros lhe deram uma vida. E depois, em mim, é a própria paixão, veja, que apenas se exalta, torna-se sempre, por si mesma, um pouco teatral, como em todos. Diz que ele é teatral por natureza, mas não é que ele seja teatral porque ele é uma personagem. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Está bem. Mas, meu caro senhor, compreenderá que, sem o autor, eu poderia apresentá-lo a alguém. Não, escute. Seja o senhor. Eu? Mas o que está dizendo? Sim, o senhor. Por que não? Porque nunca fui autora dessa. E não poderia ser agora. Não é preciso nada. Há tantos que são, e o seu trabalho seria ainda mais fácil, porque estamos todos aqui, vivos, diante do senhor. Mas não basta. Como não basta? Vemos-nos viver nosso drama. Sim, mas é preciso, de qualquer modo, alguém que o escreva. Não, que o transcreva, quando muito, tendo assim diante de si, em ação, cena por cena. Bastará combinar primeiro apenas um roteiro e ensaiar. O senhor quase me está tentando. Assim, por brincadeira, poderíamos mesmo experimentar. Sim, meu senhor. Verá que cenas surgirão. Posso indicá-las já, se quiser. Está me tentando. Vamos ver um pouco quem é que dá. Venha comigo ao meu camarim. Dirigindo-se aos atores. Vocês estão livres por um momento, mas não se afastem muito. Dentro de um quarto de hora, 20 minutos, esteja de novo aqui. Ao pai. Vejamos, vamos experimentar. Talvez consigamos tirar disso qualquer coisa de extraordinário. Então, aí mais ou menos acaba a primeira parte, do primeiro movimento, digamos assim, da sinfonia,
Porque os atores, coitados, nessa altura estão completamente jogados para escanteio, né? Os atores não estão fazendo nada, e as personagens tomaram conta da situação, e as personagens agora convenceram o diretor a que o diretor faça uma cópia das suas falas, e seja então em que essa cópia seja uma autoria, né? Que a autoria seja feita de trás para frente. Em vez de ser uma autoria em que a gente inventa, né, escreve e inventa, agora já está inventado, tem que escrever de trás para frente. Não é? Essa é a ideia, não é? E agora eles sobem para combinar como é que farão. Voltam para a cena em seguida. Quando sair do grupo, há um intervalo de 20 minutos. A campainha avisa que o espetáculo vai começar. O diretor, contra-regra e o assistente improvisam um cenário, segundo as orientações dos personagens. O diretor pede ao ponto que estenografa as falas. Estenografar é escrever com muita rapidez. Né? Como os atores estão inseguros e perguntam o que farão, o diretor esclarece. Nada. Fiquem ouvindo e vendo por enquanto. Depois, cada qual terá o seu papel escrito. Agora vamos fazer assim, de qualquer jeito, um ensaio, indicando os personagens. Eles é que farão. Nós? Um ensaio? Desculpe, mas o que quer dizer? Um ensaio para eles, apontam os atores. Mas se nós somos os personagens... Ou seja, esses são os personagens, não precisam, não é? Eles já são as próprias personagens, não é? Eles já são as próprias personagens, não precisa ensaiar, não é? Sim, está certo, os personagens. Mas aqui, meu caro senhor, quem representa não são os personagens, quem representa aqui são os atores. As personagens ficam ali, no texto, indica a caixa do ponto, quando há um texto. Precisamente. Já que não há, e coube aos senhores a sorte de tê-las aqui, vivas, diante de si as personagens. Ora essa, e queriam fazer tudo sozinhas? E apresentar-se diante do público? Isso mesmo, assim como somos. Garanto-lhes que darei um belíssimo espetáculo. E nós então, o que é que ficamos fazendo aqui? Os atores não gostam da ideia, né? Porque eles estão querendo assumir o lugar dos atores, né? As personagens próprias. Entenderam? Vamos para imaginar isso melhor? Imaginem assim, que de repente tem lá um grupo de estudantes de teatro fazendo o ensaio do Hamlet. De repente aparece um sujeito lá com uma calção assim, bufante, com uma espada e tal, com um penacho. Assim, eu sou o Hamlet. Não, o senhor é um ator. Não, eu sou o próprio Hamlet. Mas, como assim? Não, eu sou o Hamlet, não sou mais ninguém, eu me chamo Hamlet, nasci em Elsinore, no dia tal, de tal, meu pai chama-se tal. Não é possível, a senhora quem é? Eu sou o velha, nasci não sei aonde, tenho 22 anos, tenho não sei o que, eu sou o velha. Imagina que aparecesse isso, não é? E aí então o diretor disse assim, bom, então tá, então agora, claro que no caso do Hamlet não dá para comparar, porque o Hamlet já existe. Mas imagine que fossem personagens de uma obra não escrita. Então o que aconteceria? Essas personagens iriam representar para que alguém copiasse, criando o texto que depois virasse o texto base para que os atores encenassem. Mas aquelas personagens que estão ali reivindicam para si a legitimidade de serem elas as próprias personagens, elas mesmo fazerem isso, afinal de contas elas são vivas. Não é? Mas essa situação absurda que tem aqui nessa história. Daí acharem que esse pirandello é o precursor do teatro do absurdo de Beckett e de Ionesco, por exemplo, entre outros. Né? Continuamos. O diretor começa a distribuir papéis. O pai, cada vez mais perturbado, comenta. Começo já a ouvir como se fossem falsos, com outro som, as minhas próprias palavras. Tem um errinho ali, é falsas, né? Falsas, por favor. Começo já a ouvir como se fossem falsas, com outro som, as minhas próprias palavras. Quando a enteada fica sabendo que seu personagem será feito pela primeira atriz, desata a rir. A primeira atriz se ofende. Ela é super mal criada, essa menina, né? A enteada tenta consertar. Não me referi à senhora, acredite. Dizer por mim mesma que não me vejo em absoluto na senhora. É isso. Não sei, não se parece nada comigo. O pai concorda com a enteada. Sim, é isso. Veja, senhor, a nossa expressão. Mas que expressão é essa? Pensa que tem em vocês mesmos a expressão? Ou nada? Como? Não temos a nossa expressão? Qual nada? Aqui ela se torna matéria qual dão corpo e aspecto, voz e gesto, os atores. Que não nos esqueça, tem sabido da expressão uma matéria bem mais alta.
A de vocês é tão pequena que, caso se mantenha em cena, o mérito, pode crer, caberá inteiramente aos meus atores. O diretor diz que o ator é mais importante que o personagem. Não é? Muito bem. Tá? Não me atrevo a contradizê-lo. Creia. Creia, porém, que é um sofrimento horrível para nós que somos assim como nos vê, com esse corpo, com esse aspecto. Isso se arranja com a caracterização. Dá-se um jeito com a maquilagem, meu caro senhor, no que se refere ao aspecto. Sim, mas a voz, o gesto. Em conclusão, aqui o senhor, tal como é, não pode ser. Aqui está o ator que o representa, e basta. Compreendi, senhor. E agora começo talvez a perceber também porque o nosso autor, que nos viu vivos assim, não quis depois compor-nos para a cena. Pronto, aqui tem um ponto bem importante, tá? Compreendi, senhor, e agora começo talvez também perceber porque o nosso autor, que os fez, né, que não sabemos quem é, que nos viu vivos assim, não quis depois compor-nos para a cena. Não desejo de modo algum ofender os seus atores, Deus me livre. Mas penso que ver-me agora representando, não sei por quem, quero dizer, a representação que fará, mesmo pondo em prática todos os recursos de caracterização para ficar parecido comigo, acho que com essa altura, todos os atores riem. Dificilmente poderá ter uma representação de mim, como realmente sou. Porque deve ser muito baixinho, muito alto, né? Um dos dois. Será antes, quando lhe parte o aspecto. Será mais exatamente como lhe parece que estou, como o senhor me sente, se é que me sente, e não como eu me sinto dentro de mim. E acho que isso deve ser levado em conta por quem for chamado a julgar-nos. Olha só, pessoal, isso deve ser levado em conta por quem for chamado a julgar-nos. Vocês prestaram atenção nessa linha aí. Acho que tem valor aí, tá? Deve ser levado em conta, quer dizer, que a interpretação que o autor fará dele pai, né? Ou seja, o ator fazer a interpretação da personagem incorpora a personagem em coisas dele próprio. Não é? É como o ator vê que seja a personagem. É claro que ele tem uma opção de debates técnicos em teatro, né, sobre esse assunto. Mas em si, o que interessa aqui é que o pai está dizendo que nunca será o modo como o ator fará a interpretação da personagem, do pai no caso, nunca será exatamente como o pai se auto-interpreta, não é? Porque ele é ele mesmo. Sempre será assim. Sempre será assim. E é por isso que, bom, não é que sempre será assim, porque as personagens, na verdade, só existem na boca dos atores, elas são conceituais, né? Elas são esquemas abstratos, elas não são existenciais. Né? Então isso sempre será assim, quer dizer, toda personagem será interpretada de alguma maneira. Mas como as personagens aqui no nosso caso estão vivas, essa é a diferença toda com relação ao esquema normal, porque esses personagens estão aqui falando e discutindo o assunto conosco. Bom, vamos guardar os elementos. Vamos lá. Continuam os preparativos para encenar a cena da entrada com uma dama passe, para cujo papel não havia sido selecionada a atriz. O pai pede chapéus mantosos às mulheres presentes e compõe a cena de manteleta e costura para ver o personagem de Madame Passe. Para invocar a própria personagem, porque viria atraída pela cena. Para a surpresa do diretor e dos atores, a porta do fundo do palco se abre e avança Madame Passe, megera obesa, com uma pomposa peruca de lã cor de cenoura e uma rosa flamejante ao lado, a espanhola. Toda tentada, vestida com elegância ridícula e vulgar, de berrante seda vermelha, traz numa das mãos um leque de plumas, e na outra, levantada, segura entre os dois dedos o cigarro aceso. Deve ter um jeito de capetina mesmo, né? Como protestos pelo truque, o pai esclarece. Com licença, por que querem estragar, em nome de uma verdade vulgar, de fato, esse prodígio de uma realidade que nasce, educada, atraída, formada pela própria cena e que tem mais direito de viver aquilo que os senhores, porque é muito mais verdadeira que os senhores? Que atriz invita-se presente para a Madame Passe? Pois bem, Madame Passe é aquela. Mostrando a verdadeira, né? Concordarão comigo em que a atriz que eu apresentar será menos verdadeira do que aquela, que é ela em pessoa. Olhem, minha filha reconheceu e foi logo para junto dela. Fiquem vendo a cena. A entrada e Madame Passe conversam em voz baixa. Todos protestam e querem ouvir. A conversa em voz baixa explica a entrada. Deve ser o fato de que ela representa para a cafetina o risco de dele. Madame Passe começa a falar com sotaque espanhol. Todos os atores tentam a rir. A cafetina se defende. Não me parece de boa educação e se riam de mim.
se eu me esforço de falar seu idioma como o povo do Senhor. A entrada faz ironias e a mãe avança sobre Madame Paz, arrancando da peruca. Bruxa! Bruxa! Assassina! A minha filha! A enteada fica incomodada com a presença da mãe, que havia entrado na cena antes da hora certa. Entendeu? A enteada está querendo continuar com a representação, porque eles são personagens, né? Eles não são pessoas comuns, reais, não é? Então não era a hora ainda da mãe entrar, porque a mãe só entra naquele momento fatídico, né, em que quase dentro do ateliê já, não é? Não é possível que a mamãe esteja aqui. Não podem estar juntas. E por isso, veio o Senhor. Aquela ali, quando viemos, não veio conosco. Estando juntas, forçosamente se antecipa tudo, compreende? Porque se antecipa a cena seguinte, né? Que não deveria acontecer ainda, né? Não importa. Por enquanto é como o primeiro esboço. Tudo serve para que eu colha, mesmo assim, confusamente, os vários elementos. Voltando-se para a mãe e conduzindo de novo ao seu lugar, para fazê-la sentar. Venha, minha senhora, acalme-se, por favor. Entretanto, a enteada vai novamente ao meio da cena e volta-se para Madame Paz. Então, Madame, vamos começar? Ah, não, tantas graças, e eu que me fico nem mais um momentito com tomar de presente. Ora, deixe-se disso. Faça entrar esse livro, senhor, para que se divierta comigo. A todos imperiosa. Afinal, é preciso fazer essa cena. Vamos adiante. A Madame Paz. A senhora vai embora. Pronto, agora sim, né? Entrou a Madame Paz, que faz aquela apresentação, que apresenta a moça a um viejo senhor, né? Que era o próximo cliente que ela iria receber ali na sequência. Mas essa que é a ideia, né? Mas isso, mandar a Madame Paz embora, porque ela não participa mais da história. Logo em seguida ela tem que sumir mesmo. Madame Paz sai furiosa, apanhando a peruca e olhando com arrogância os atores, que aplaudem, fazendo troça. A cena começa. O pai chega a careta nos fundos do ateliê de Madame Paz. Bom dia, senhorinha. Bom dia. De cabeça baixa, com repulsa contida. Né? Importante esse ponto. O pai, olhando um pouco por baixo do chapéu que quase lhe esconde o rosto, e percebendo que ela é ainda muito jovem, exclama quase para si, um pouco com satisfação, um pouco também com temor de se comprometer numa aventura arriscada. Oh, mas não é a primeira vez que vem cá, não é verdade? Não, senhor. Veio alguma outra vez? E já que a enteada faz sinal que sim, com a cabeça. Mais de uma? Espera um pouco pela resposta. Torna olhá-lo por baixo do chapéu, sorri e depois diz: então, vamos, não devia mais ser assim. Dá licença que lhe tire o chapéu? Não, senhor, eu mesmo tiro. Tiro o chapéu, apressada, trêmula. A mãe, assistindo a cena com o filho, os dois menores que são mais seus e permanecem sempre diante dela, do lado oposto dos atores, está como cheio de espinhos e acompanha com expressões várias de dor, de desdém, de ânsia, de horror, as palavras e as ações do pai e da enteada. Ora esconde o rosto nas mãos, ora deixa escapar alguns gemidos. Oh, meu Deus, meu Deus! Pai e enteada, sem se conhecerem, fazem rodeios, conversando sobre o chapéu pendurado sem entrar no assunto. A enteada está vestida de negro. O pai quer saber a razão do preto. Nesse momento, o diretor, muito satisfeito com o desenvolvimento da trama, interrompe a ação. Os atores querem assumir e representar a cena. Ele concorda. A enteada protesta, dizendo que a primeira atriz não está de preto. Mesmo assim, começa a representação dos atores. A enteada ri deles. O diretor, furioso, pede silêncio aos personagens. Mas está corrigindo a fala do primeiro ator que representa. O diretor tenta manter o controle da cena. A enteada não consegue conter o riso, que explode por entre os dedos. É assim, né? Com a mão assim na boca para tentar não ouvir, né? E o riso explode entre os dedos. A primeira atriz fica indignada. Ah, não estou aqui para me fazer de palhaço para essa mocinha aí. O primeiro ator segue. Nem eu tampouco. Acabou-se. O pai pede desculpas pela enteada, mas insiste que aquela encenação é um efeito estranho. Estranho? Estranho o quê? Por que estranho? Admiro o senhor, admiro seus atores. O senhor ali indica o primeiro ator. A senhora indica a primeira atriz. Mas certamente, que quer? Não são nós. Acredito. Como quer que sejam vocês, irmãos atores. Exatamente, os atores. E ambos interpretam bem os nossos papéis. Creia, porém, que a nós nos parece outra coisa, que quer ser a mesma, e no entanto, não é. Como não é? Que é então? Uma coisa que se torna deles,
e não é mais nossa. Então, uma coisa que se torna deles que não é mais nossa. Mas é claro, tem que ser assim, já me disse isso. Sim, compreendo. Então, basta. Quer dizer que faremos os ensaios depois, entre nós, como devem ser feitos. Para mim, foi sempre uma maldição ensaiar diante dos autores. Jamais são satisfeitos. Ao pai em casa. Vamos, continuemos com vocês. E vejamos se é possível que a senhora não ria mais. Para o ponto de vista do diretor, as personagens são os autores da peça, que ele está transcrevendo pelo estenógrafo, que é o ponto, estenografando, e que vai então virar uma peça escrita que poderá ser então encenada por qualquer diretor com quaisquer atores diferentes, mesmo diferentes daqueles ali. Não é isso? Eu falo diretor, aquilo que ele tem, os personagens são autores, mas essas personagens não são autores de si mesmos. Vocês entenderam o que eu estou dizendo para vocês? Que é importante para entender o livro? Entendeu? Para o diretor, as personagens são os próprios autores. Mas nós sabemos que essas personagens não são autoras de si mesmas. Elas declararam aí peremptoriamente que elas tinham um autor que as repudiou, que as rejeitou, depois de inventá-las. Fracasso? Muito bem. Na continuação da encenação pelos personagens, o diretor quer que a entrada explique a razão do seu luto, mas ela não aceita a mudança da sequência. Não, senhor, não pode ser. Escute, quando eu lhe disse que precisava não me lembrar que estava vestido assim, sabe o que ele me respondeu? Ah, está bem. Então vamos tirar depressa esse vestidinho. Lindo, ótimo. Diz isso para mandar o teatro todo pelos ares? Mas é verdade. Que verdade? Faça-me um favor. Aqui estamos no teatro. A verdade até certo ponto. Desculpe, mas o que quer o senhor fazer, então? Vai ver. Deixe por minha conta agora. Ela não admite que se faça qualquer coisa que não seja aquilo que aconteceu veramente, não é? Ele não pode botar aquela cena no Teatro 220, porque ele vai criar um problema lá com a censura, sei lá, com o quê. Né? Não pode fazer uma cena de Nelson Rodrigues lá, não é? Mas, não é? E ele, no entanto, ela vai explicar agora por que ela acha isso completamente errado, repare. Não, senhor. Da minha náusea, de todas as razões, cada qual mais cruel, mais vil do que a outra, e que fizeram de mim essa que sou, assim como sou, quer o senhor tirar uma chinfrinadazinha romântica e sentimental, e que ele me pergunte o motivo do meu luto, e eu lhe respondo, se não me engano, que há 2 meses morreu meu paizinho? Chinfrinadazinha significa coisa ridícula. O senhor quer que, em vez de seguir o que aconteceu, que ele falou, então vamos tirar logo o vestidinho? O senhor quer que nós tenhamos uma conversinha sentimental sobre a morte do meu pai? Que é isso? Não, meu caro senhor. É preciso que ele me diga o que me disse. Então, vamos tirar depressa esse vestidinho. E eu, com todo o meu luto no coração, com o meu luto de apenas 2 meses, fui para lá, está vendo? Para lá, atrás daquele biombo. E com esses dedos que me tremem de vergonha e de nojo, desabotoei o corpete, o vestido. Pelo amor de Deus, o que está dizendo? A verdade, senhor, a verdade. Sim, não nego, será a verdade. E compreendo todo o seu horror. Mas compreenda também a senhora que tudo isso não é possível em cena. Não é possível? Então, muito obrigada, não entre mesmo. Bom, essa já não quer mais cooperar. Essa personagem já não quer mais cooperar, porque a personagem acha-se real, concreta, e a encena quer mudar a personagem. O modo como a personagem trabalha, como ela funciona, etc. Muito bem. Na entrada não quero ensinar nada diferente do que de fato havia acontecido. Ela insiste. Mas eu quero representar o meu drama, o meu. Oh, enfim, o seu. Não é somente o seu, desculpe. É também o dos outros. O dele, indica o pai, o de sua mãe. Não é possível que uma personagem venha assim demasiado à frente e se sobreponha demais, invadindo a cena. É preciso mantê-las todas num quadro harmonioso e representar o que é representável. Eu também sei que cada qual tem toda uma vida dentro de si e que gostaria de exteriorizá-la. Mas o difícil é exatamente isso. Exteriorizar só aquilo que é necessário em relação aos demais. E apenas com esse pouco, fazer compreender toda a outra vida que permanece no íntimo, sem vir à tona. Ah, que cômodo seria se cada personagem pudesse, num belo monólogo, ou sem mais nem menos, numa conferência, ver despejar diante do público tudo o que lhe fere por dentro, bonacheirão conciliatório. Precisa conter-se em seu próprio interesse, acredite.
que pode até provocar uma impressão, advirtam, toda essa fúria dilacerante, essa versão exasperada, quando a senhora mesma, desculpe-me, confessou ter estado, antes de conhecê-lo, com outros homens, em casa de Madame Apart, e por mais uma vez. É verdade, mas pensa que aqueles outros são também ele para mim. Como os outros? O que quer dizer? Para quem cai em culpa, senhor, o responsável por todas as culpas que se seguem não é sempre o que causou a primeira queda? E para mim, é ele, mesmo antes de eu nascer. Olhe-o e veja se não é verdade. Bom, agora vocês mataram a interpretação do filme do livro. Com essa, ficou sublinhado. A primeira queda. Quem foi? O que ela está falando? Olha, vamos repetir esse pedacinho aqui, olha só. Para quem cai em culpa, senhor, o responsável por todas as culpas que se seguem não é sempre o que causou a primeira queda? É o Adão? Adão que é responsável, né? Não é isso? E para ele, e para mim, é ele, mesmo antes de eu nascer. Não é? E para mim é ele, mesmo antes de eu nascer. Olhe e veja se não é verdade. Entenderam o que ela está dizendo? Ela está fazendo uma comparação com o pecado original. Aí, tá? Claramente o pecado original está em questão. A mãe começa a gemer sufocadamente e termina em pranto pungente. A comoção apodera-se de todos. A entrada quer que a mãe saia, mas deve se edificar. O diretor diz que a cena já havia acontecido. A mãe não concorda. É aquela coisa do passado, a senhora já sofreu isso. Mas ele não entende que para a personagem, toda vez que acontece, é o mesmo sofrimento da primeira vez que acontece. Porque a personagem, ela vive aquela vida, todas as vezes que acontece, ela vive de novo, né? Portanto, não é possível você esquecer. Para a personagem, cada vez que acontece uma cena dolorosa, é como se fosse a primeira cena dolorosa da existência. E não é uma coisa que você esquece com o tempo. A personagem não existe no tempo. Ela é perpétua, ela não tem tempo. Daqui a 1 trilhão de anos, quando continuar lendo Hamlet, vai aparecer lá o castelo de Elsinore. Terá evoluído alguma coisa o Hamlet naquela época? Não, continuará sendo o mesmo Hamlet. É claro que eu posso reinventar a personagem, mas aí reescrever a sua história, quando um autor moderniza uma personagem, por exemplo. Não sei se vocês percebem uma semelhança em alguns pontos nessa história aqui, com a de uma história moderna que foi para o cinema com o nome de Blade Runner. Blade Runner é o nome do livro não é esse, né? O livro como é que é? Do Ship Dream of Electric. Como é que é? Do Robots Dream of Electric Sheep. Não é? Eu lembro que eu já ouvi o nome original. Acho que é alguma coisa assim. Essa história que virou o filme Blade Runner, todo mundo deve ter visto aí, né, no cinema, tem diversos episódios parecidos com esse aqui. Tem diversos pontos de paralelo de contato. Mas depois a gente vê quais são. Tá? Por enquanto continuamos, né? Então eu queria dizer para vocês como foi importante esse último parágrafo. Não, acontece agora, acontece sempre. Viu a mãe reagindo? A mãe reagindo à ideia de que já tinha acontecido, que não era mais para ficar triste. Tá? Então vamos de novo. O meu suplício não é fingido, senhor. Estou vivo e presente, sempre. Em cada momento do meu suplício que se renova. Vivo e presente, sempre. Mas aqueles 2 pequenos ali, o senhor que ouviu falar, não podem mais falar. Ainda estão agarrados a mim, para manter vivo e presente o meu suplício. Mas eles, para si mesmos, não existem mais. Esses dois pequenininhos aí, tudo indica que morreram, né? Por isso é que eles não falam nada, né? Aí isso tudo indica que morreram. E esta, indiferenciada, fugiu, escapou-se do meu lado e perdeu-se. Se agora vejo aqui, é ainda por isso, só por isso. Sempre para renovar sempre, vivo e presente, o suplício que tenho sofrido também por ela. O momento eterno, como já disse, senhor. O momento eterno. O pai está dizendo, o momento eterno, como já disse. A personagem vive sempre o momento eterno. Nunca vive no tempo. Ela, indiferenciada, está aqui para agarrar, imobilizar, conservar-me enganchado e suspenso eternamente no pelourinho, naquele único momento fugaz e vergonhoso da minha vida. Não é coisa a qual ela possa renunciar. Nem o senhor pode verdadeiramente poupar-me disso. É claro, não digo que não represente,
constituirá precisamente o núcleo de todo o primeiro ato, até chegar o momento em que ela o surpreende, indica a mãe. Isso mesmo, senhor, porque é a sentença que me condena, toda nossa paixão que deve culminar no grito final dela, indica também a mãe. Ainda o tenho nos ouvidos. Aquele grito me deixou louca. O senhor pode representar-me como quiser, não me importa. Até mesmo vestida, contanto que tenha, ao menos, os braços. Só os braços nus. Porque, veja, estando assim, aproxima-se do pai e encosta a cabeça no peito dele. Com a cabeça guarda desse modo, e os braços em volta do pescoço dele, eu vi ela latejar uma veia aqui, no meu braço. E então, como se somente aquela veia viva me causasse nojo, cerrei os olhos, assim, e afundei a cabeça no seu peito, voltando-se para a mãe. Grite, mamãe, afunda a cabeça no peito do pai, com os ombros levantados, como para não ouvir o grito, acrescendo com voz de sofrimento, dilacerante, sufocada. Grite, como gritou aquele dia. Não, minha filha, e depois de tê-la separado dele. Monstro, a minha filha, não vejo a minha filha? Recuando ao ouvir o grito até a ribalta e meio o espanto do doutor. Muito bem, sim, muito bem. E agora, pano. A ribalta é uma coisa que a gente não ouve mais falar. A ribalta os palcos antigamente tinham, naquela extremidade do palco, antes da plateia, tinham uma linha de refletores cujo principal objetivo era iluminar os atores em pé. Né? Então a ribalta é o nome desses refletores, que hoje em dia não existem mais, você não vê isso em lugar mais nenhum. Né? Aqueles refletores que ficavam na beirada do palco assim. Imagine o palco aqui, né? Então os refletores ficavam para cá, todos voltados para cima, iluminando os atores de baixo para cima. Isso é ribalta. Então nós sabemos agora como foi que o drama se manifestou na hora em que o pai e a enteada, sem saberem que uma das suas relações, né, de parentesco, sem saber dessas relações, estão ali quase indo para a ação final, a mãe interrompe e desarranja a cena. Não é isso? Isso que aconteceu. Não é? Aí, então sabemos agora toda a história completa. Não sabemos o que acontecerá depois. Vamos saber agora. O pano desce de fato, embora os diretores só estivessem indicando para o ponto do fim do primeiro ato. Por isso que está escrito na introdução que o pano foi baixado indevidamente, porque o pano era só para o ponto que estava fazendo a fotografia, saber que teria acabado o primeiro ato. Ao reabrir-se o pano, no lugar do improvisado cenário interior, há no centro do palco um pequeno tanque de fonte de jardim. Os personagens combinam com o diretor o próximo passo. A mãe e a enteada discutem. Quando alguém diz que o teatro fornece ilusões, o pai reage. A ilusão? Pelo amor de Deus, não digo ilusão. Não empreguem essa palavra que para nós é particularmente cruel. Por quê? Sim, cruel. O senhor devia compreender. E como dizer, então? A ilusão pode criar aqui nos espectadores, com a nossa representação, ilusão de uma realidade. Compreendo, senhor. Entretanto, talvez o senhor não nos possa compreender. Desculpe-me, porque, vejam, aqui para o senhor e seus atores, se trata apenas, e é natural, de seu jogo. Ou seja, para os atores é apenas um jogo. Para os atores, portanto, é uma ilusão. Os atores são farsantes, né? São todos farsantes. Que jogo? Não somos jogadores, nem estamos aqui para divertir-nos. Representamos a série. Não nego isso. Refiro-me ao jogo da arte dos senhores, que deve dar justamente uma perfeita ilusão da realidade, como diz o senhor. É isso, exatamente. Agora, se o senhor considera que nós, como somos, indica a si próprio, e vagamente as suas 5 personagens, não temos outra realidade fora dessa ilusão. Mas como pode ser isso? Assim, como é. Qual outra poderia ser? Aquela que é para os senhores uma ilusão por criar, para nós é, no entanto, a nossa única realidade. Breve pausa. Avança alguns passos para o diretor e acrescenta. E não somente para nós, acredite. Pense bem, olha nos olhos. Sabe dizer-nos quem é o senhor? Permanece com o indicador apontado para ele. Como quem sou? Sou eu. E se ele disser que não é verdade, porque o senhor é eu? Responderei que o senhor é doido. Os atores riem. Tem razão de rir, porque aqui tudo é jogo, ao diretor. E o senhor pode alegar, então, que somente por jogo aquele cavaleiro ali, indica o primeiro ator, que é ele, deve ser eu.
que vice-versa sou eu, esse. Vê como apanhei na armadilha? Os atores param a rir. O pai insiste em perguntar ao diretor: quem é o senhor? E justifica sua insistência. Uma personagem, senhor, pode sempre perguntar a um homem quem ele é. Perceberam isso? Uma personagem sempre pode perguntar a um homem quem ele é. Porque uma personagem tem, verdadeiramente, uma vida sua, assinalada por caracteres próprios, em virtude dos quais é sempre alguém. Enquanto que um homem, não me refiro ao senhor agora, um homem, assim, genericamente, pode não ser ninguém. Entenderam que coisa extraordinária que é esse parágrafo aqui? A personagem é alguma coisa. A personagem é alguma coisa, enquanto o homem não, obrigatoriamente. O que significa isso a gente vai entender daqui a pouquinho, tá? Sim, mas o senhor pergunta a mim, que sou o diretor, o chefe da companhia compreende? Apenas para saber se realmente, tal como é agora, o senhor se vê. Como vê, por exemplo, na distância do tempo, o que era em outra época, com todas as ilusões que então se forjavam, com todas as coisas dentro e em redor de si, como então lhe pareciam, e eram realmente para o senhor. Pois bem, tornando a pensar naquelas ilusões que agora o senhor não mais se forja, em todas aquelas coisas que agora não lhe parecem mais como eram para o senhor em outro tempo. Não sei que faltar-lhe, já não digo as tábuas do palco, mas a própria terra, debaixo dos pés, considerando que do mesmo modo como o senhor se sente agora, toda a sua realidade de hoje, assim como é, está destinada a parecer ilusão uma manhã? Bem, e que pretende concluir daí? Nada, senhor. Fazemos ver que se nós, indica-se e as outras personagens, a não ser a ilusão, não temos outra realidade, é conveniente que o senhor também desconfie da sua realidade, dessa que o senhor hoje respira e toca em si, porque, com a de ontem, está destinada a que amanhã descubra que não passa de ilusão. Muito bem. E diga ainda mais que com essa peça que venho apresentar aqui, diante de mim, o senhor é mais real e verdadeiro do que eu. Mas não há nisso dúvida alguma, senhor. É? Julguei que tivesse compreendido desde o princípio. Mais real do que eu. Se a sua realidade vai mudar, de hoje para amanhã... E a realidade da personagem não mudará. Porque ela continuará sendo a personagem tal como foi criada. Logo, a realidade da vida da personagem, sob esse ponto de vista, é relativamente maior do que a do ser humano. Do diretor, aqui no caso. Mas sabe que pode mudar, é claro. Muda continuamente, como a de todos. Mas a nossa não. Está vendo? A diferença é essa. Não muda, não pode mudar, nem ser outra, jamais. Porque já está fixada. Assim. Essa. Para sempre. É terrível, senhor. Realidade imutável que devia dar-lhes um arrepio ao aproximar-se de nós. Eu queria saber, porém, quando é que se viu um personagem sair do seu papel e pôr-se a perorar assim, como o senhor está fazendo, e a propô-lo, a explicá-lo. Pode dizer-me? Eu jamais o vi. Jamais o viu, senhor, porque os autores costumam esconder os tormentos de sua criação. Quando os personagens são vivos, realmente vivos, diante do seu autor, ele não faz outra coisa senão segui-los nas palavras, nos gestos que precisamente ele lhe propõe. Pronto, olha aí, a personagem adquirindo independência. Lembra? Eu falei para você, a criação adquirindo independência. E é preciso que ele os queira como eles querem ser. E ai deles se não fizer isso. Quando O que tem que matar Angela Flávia? Quando uma personagem nasce, adquire logo tal independência, mesmo em relação ao seu autor, que pode ser imaginado por todos, em outras várias situações, nas quais o autor nem pensou colocá-lo, e adquirir também, às vezes, um significado que o autor nunca sonhou dar. A personagem pode adquirir uma função e meter-se em situações que o autor jamais pensou em colocar. Entenderam isso? Bom, estamos começando a entender o livro, então. Não é? Tá, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente entendeu tudo. Isso eu sei. Então, por que se admira de nós? Imagine para uma personagem a desgraça que ele contém de ter nascido viva na fantasia de um autor que depois quis negar-lhe a vida. E diga-me se essa personagem, abandonada assim, viva e sem vida, não tem razão de fazer o que estamos fazendo nós, agora aqui, diante dos senhores.
depois de tê-lo feito durante muito tempo, creia, diante dele, para persuadi-lo, para incitá-lo, aparecendo-lhe ora eu, ora ela, indicando a enteada, ora aquela pobre mãe. É verdade, eu também, Senhor, para tentá-lo tantas vezes na melancolia daquele escritório. Veja, no tentá-lo é tentar o autor, né? É o autor que está emitido aí, né? Isso para tentá-lo, o autor. Ao cair do crepúsculo, quando ele, inclinado no poltrona... Ao cair do crepúsculo, vocês não estão percebendo as dicas absurdamente... só bola para chutar no gol, né? Ao cair do crepúsculo, quando ele, reclinado numa poltrona, descansando... Não tinha ânimo de decidir se dar a volta ao interruptor da luz, que deixava a sombra invadir a sala e que aquela sombra se agitasse conosco, que íamos sentá-lo. Como se ainda se visse lá, naquele escritório, e a presença dos atores aborrecesse. Se todos os senhores fossem embora, se nos deixassem sós, mamãe com aquele filho e eu com aquela menina, aquele rapaz sempre só. Em seguida, eu com ele, indico o pai, e depois eu só, naquela sombra. De repente, num salto, como se quisesse agarrar-se à visão que tem diante de si mesma, resplandecente naquela sombra, e ah, minha vida, que cenas íamos propor. E eu tentava mais do que todos eles. Que cenas que eu ia propor a esse autor. Que cenas que seriam possíveis se ele tivesse nos acolhido. Que cenas. Muito bem, tá? As personagens continuam a ser recriminados. O diretor pede os fatos. A entrada relembra passagens tristes da vida familiar, na miséria após a morte de seu pai, e chora copiosamente. O diretor, tentando melhorar o clima, pede mudanças no cenário. Fica assim, mais ou menos, por enquanto, para dar uma ideia. Torna a chamar pelo nome do empregado. Desça-me agora um pouco de céu. E agora? Desça-me agora um pouco de céu. Desça-me agora um pouco de céu. Muito bem, vamos ver. O quê? Um pouco de céu. Um fundo pequeno que cai aqui atrás da fonte. Vê-se descer do alto do palco um telão branco. Branco não, eu pedi céu. Não faz mal, deixe. Eu arranjo. Chamando. Olha, eletricista, apague tudo e dê um pouco de luar, de luz. Azul nas gambiarras e azul no telão com o refletor. Assim, basta. Gambiarras, em teatro, né? Teatro, gambiarras são umas hastes que tem no alto, para onde você coloca os refletores. Os diversos refletores são fixados nessa haste, são gambiarras, o nome dessas hastes. O diretor tenta compor o palco e coreografar os personagens. O filho quer abandonar o teatro. O pai quer impedi-lo. Deve enfrentar a terrível cena do jardim com sua mãe. O filho dirige-se para a escadinha, mas, como retido por um poder oculto, não pode descer os degraus. Depois, em meio ao estupor e o espanto ansioso dos atores, move-se lentamente ao longo da ribalta, em direção da outra escadinha. Chegado ali, porém, fica também inclinado, sem poder descer. A personagem quer escapar, mas não pode, porque a personagem só existe dentro do contexto teatral que ela foi criada. Portanto, ele não consegue ir embora, ele não está livre para ir embora. A personagem é prisioneira de alguma coisa que a condiciona como tal. Não é isso? Ele tenta escapar por uma escadinha, não deu certo, ele entra por todo o palco, vai até o outro lado, tenta também, não dá certo. O filho insiste em que não representará. Continua a preparação para a cena do jardim. A entrada descreve. Esperem. Primeiro a menina, na fonte. Corre para apanhar a menina, abaixa-se, dobrando os joelhos diante dela e toma-lhe o roxinho entre as mãos. Pobre amorzinho meu, você olha perdido com esses olhos tão lindos. Quem sabe onde pensa que está? Estamos num palco, minha querida. Que é um palco? Pois, está vendo. É um lugar onde se brinca a sério, onde se fazem festas. Nós vamos fazer agora uma festa. Mas sério, sabe? Você também. Abraça, apertando ao peito e embalando um pouco. Ah, meu amorzinho, que festa feia você vai fazer. Que coisa horrível pensar para você. O jardim, a fonte. É fingida, é claro. O mal é esse, querida, que aqui tudo é fingido. O mal é esse, que aqui tudo é fingido. O mal é esse, que aqui é tudo fingido. Mas talvez você goste mais de uma fonte fingida do que uma verdadeira para poder brincar, não é? Para os outros será um jogo. Mas não para você, infelizmente.
que é uma menina verdadeira, meu filho, e que brinca de verdade, numa fonte verdadeira, linda, grande, negra, com tantos bambus que fazem sombra, refletindo-se nela, e tantos patinhos que nadam, quebrando aquela sombra. Mas ele quer agarrar naqueles patinhos, com o grito que enche todos de espanto. Não, minha Rosinha, não. Mamãe não se importa com você por causa daquele canalha de filho. Eu estou com todos os meus demônios na cabeça. E aquele ali, deixa a menina e volta-se para o rapazinho, conforme habitual. O que tem aí? O que está escondendo? Tire para fora essa mão. Arranca-lhe a mão do bolso e, com o horror de todos, descobre que ele tem um revólver. Olha um pouco como se estivesse satisfeita e diz depois, sombria: ah, onde? Como foi que o arranjou? E vendo que o rapazinho, amedrontado, sempre com os olhos regalados e vazios, não responde. Bobo, se eu fosse você, em vez de matar, eu mataria um daqueles dois ou os dois, o pai e o filho. Leva-o para trás do cipreste, de onde estava a estiária. Tome depois a menina e a põe dentro da fonte, fazendo-a deitar, de modo que fique oculta. Finalmente, deixe-se cair ali, com o rosto entre os braços apoiados no reborde da fonte. Isso, bonito, assim, gravado por uma atriz poderosa, deve ser uma coisa muito emocionante. Descreve o afogamento da menina. A mãe deixa a menina sozinha um pouquinho para ir ter uma conversa com o filho no quarto dele, porque o filho estava repudiando a família nova, né? E enquanto isso a menina se afoga. E a primeira das mortes. A razão pela qual ela não fala é porque ela é morta. Essa é a razão pela qual ela é uma personagem muda. É hora do filho entrar em cena, mas ele se recusa, mesmo com o pedido da mãe, que queria que ele relatasse a conversa que ela tentou ter com ele. Aí, com violência, sacode o filho. Por Deus, obedeça. Não ouve como ele fala? Não tem entranha de filho? O filho reage. Mas que frenesi é esse que lhe deu? Não tem pudor de trazer diante de todos a sua vergonha e a nossa? Eu não me presto, não me presto. Interpreto, assim, a vontade daquele que não quis trazer-nos para a cena. Interpreto, assim, a vontade daquele que não quis nos trazer para a cena. Ou seja, eu não vou mais fazer essa representação aqui, porque o próprio autor não quer. Pois ele não nos repudiou. Ele está se negando? Ele está se negando a representar. Ele está se negando a ele mesmo? Que é o destino dele mesmo? Não, ele está se negando não é que seja negando o seu próprio destino. Ele não quer representar. Ele disse lá um pouco antes, né, que ele não tinha sido talhado para aquilo. Ele não é como os outros. Ele acha que não é para fazer nada, não é para continuar. É uma atitude. A gente já vai entender bem o que significa isso na análise, tá? Não é isso? O filho concorda em contar a sua versão da história e diz que atravessava o jardim quando viu a menina afogada na fonte. Acudi, precipitei-me para tirá-la do lar, mas de repente parei, porque atrás daquela tarde vi uma coisa que me gelou. O rapazinho que estava ali, quieto, com olhos de louco, a olhar na fonte, a irmãzinha afogada. A enteada, que permaneceu curvada junto da fonte para ocultar a menina, responde com um eco do fundo, soluçando perdidamente. Tratei de aproximar-me, então, atrás das árvores, onde o rapazinho estava escondido, pegou um tiro de revólver. Imagine, só um tiro de revólver ali na hora do pau. Filho, meu filho! Depois entre a confusão e os gritos desconexos dos outros. Socorro, socorro! O diretor, em meio aos gritos, procurando abrir caminho, enquanto o rapazinho é levantado pelos pés e pela cabeça e levado para fora, por trás do telão branco. Feriu-se? Feriu-se de verdade? Todos, exceto o diretor e o pai, que permanecem arrasados perto da escadinha, saem por trás do telão descido, que faz de céu, e ficam lá um momento, murmurando angustiosamente. Depois, por um e por outro lado do telão, voltam a cena os atores. Morreu! Pobre menino! Morreu! Oh, que coisa, meu Deus! Morto o quê? Ficção, ficção, não acredite. Ficção? Realidade, realidade, está morto. Não, ficção, ficção. Mas que ficção? Realidade, realidade, senhores, realidade. E sairá também desesperadamente por trás do salão. Ficção, realidade. Vamos todos para o diabo que os carregue. Luz, luz, luz. De repente, todo o palco e toda a sala do teatro se resplandecem, inundados por vivíssima luz. O diretor respira como libertado de um pesadelo, e todos choram nos olhos, atônitos e confusos. Ah, jamais me tinha acontecido coisa semelhante. Fizeram-me perder o dia. Olha o relógio. Podem ir, podem ir.
O que mais querem fazer agora? Muito tarde para recomeçar o ensaio, até logo à noite. E apenas os atores terão saído cumprimentando. Ó, eletricista, pague tudo. Não acabo de dizê-lo e o teatro cai na mais densa escuridão. E que é isso? Deixe-me acender ao menos uma lâmpada para ver o que foi de perto. E acabou a história. E aí? Gostaram disso? Gostaram da história? Não é uma história maravilhosamente bem contada, né? É uma história ótima, maravilhosa, maravilhosa. Isso, imagine você, né, que isso num palco, né, com atores muito bons, grande, com uma direção muito forte, com um cenário muito bem pensado, deve ser uma maravilha, né? Beleza de peça. Bom, então vamos tentar entender isso. A história mais ou menos é assim: tem um grupo de atores que está lá tentando ensaiar uma peça. Quando chegam 6 pessoas estranhíssimas que se apresentam como 6 personagens, portanto 6 entidades abstratas, que são os personagens, e que dizem trazer um drama muito importante, e que gostariam que aquele drama fosse encenar aquele drama, que é a própria vida delas, que elas são os personagens, e encenando aquele drama, elas poderiam viver um pouquinho. O diretor, no princípio, não quer conversa, mas aos pouquinhos vai cedendo, quando vai se deixando seduzir pela conversa, pela história, e as personagens começam a contar a sua história, que vocês ouviram aí, a história de uma família, de um casal que tem um filho, chamado Filho, e que logo em seguida, ao nascimento da criança, afasta a criança da mãe, o homem afasta, levando a criança para uma ama de leite, e que em seguida, por causa de um caso que há entre a mãe e um funcionário do escritório, o pai e a mãe embora, essa nova família então tem mais três filhos, e esses 3 filhos então, com a morte do pai, voltam com a mãe e acabam morando junto com o pai, que é só pai do primeiro filho, dos 4 filhos que existem aí, das 4 crianças, não apenas, embora o primeiro não seja mais criança, digamos assim, né? Tecnicamente não é mais do criança. Enquanto isso, antes disso, antes dessa reconciliação, que é uma reconciliação muito traumática, houve aquele episódio extremamente traumático do bordel da Madama Passe, em que a enteada e o pai, coincidentemente, sem terem planejado, apenas por uma coincidência infeliz, acabam se tendo lá um rendezvous, não é? E que gerou um impacto enorme. No filho o pai gerou um grande remorso, ele atribui a essa situação o pior momento da sua vida, e na mãe há também um desespero. Essa situação toda piorará muito depois que a família se reúne e a mãe, então, tendo que tentar reconciliar-se com o filho, que ela obviamente não via há muito tempo, né? Porque afinal, nos últimos 22 anos menos 2 meses, ela não havia visto, e ela abandona a menina um pouquinho na ponte, a menina morre, e o filho, o rapazinho, 14 anos, mata-se com um tiro de revólver. Não é? E quando acontece a morte do rapazinho, esse tiro acontece de fato, real, no palco, não é? Aquele revólver de fato disparou e aquele rapazinho morre. E ninguém mais sabe agora se aquilo que aconteceu era teatro ou era verdade. Era teatro ou era verdade. E acaba então a peça com a dúvida entre essas 2 coisas, estando no meio, né, o diretor fazendo um escândalo, dizendo que havia perdido a tarde inteira com aquele pessoal maluco, lastimando a confusão toda que gerou aquilo tudo. Essa é a história, né? Alguém não conseguiu pegar esse conjunto? Muito fácil, né? Claro. O resumo como esse daí nunca resolve 100% do problema. Pode ser que eu tenha omitido determinados detalhes que são importantes. Isso às vezes é assim mesmo, né? Lembra aqui do Mirador de Veneza, na quarta-feira à noite, em que a Clara me fez ver que havia esquecido de transcrever um trecho importantíssimo. Acontece às vezes isso, né? É natural.
Mas eu queria muito começar a nossa conversa aqui de interpretação, dizendo que há uma interpretação aí comum nos livros, que me parece ser legítima, de certo modo, mas muito primária, que é a ideia de que esse texto aí, como aliás toda a obra de Pirandello, seria um estudo, uma discussão sobre as possibilidades do teatro. Não é? Será que o teatro é capaz de ser verdadeiramente representativo? Quer dizer, ele é capaz de representar verdadeiramente aquelas ações existenciais? Ele é capaz de substituir? O teatro é capaz de fazer uma imitação plausível da vida? Essa é uma interpretação comum que você encontra por aí, sobretudo nos críticos modernos, que Pirandello é assim, né? Um pedaço de Pirandello, uma parte da crítica o faz de conta que ele não existe por causa da implicância com a sua vinculação política a Mussolini. Então aí esse homem caiu meio que em desgraça. Como um fenômeno como aquele do Jorge Simonal aqui no Brasil. Jorge Simonal, Wilson Simonal aqui no Brasil. O sujeito era um bom cantor, etc. Tudo bem, mas por que foi posto em desgraça? Porque foi visto como ser um colaborador do regime militar, o que não era verdade de modo nenhum. Mas inventaram uma calúnia que pegou. E o Wilson Simonal era um sujeito assim um pouco folgado e tal, e acabou, os inimigos aproveitaram para espalhar, e ele então caiu em desgraça artística, que nunca mais recuperou, né? Foi até a morte. E não recuperou nem pós a morte. Né? E por causa de uma questão secundária. A mesma coisa aconteceu um pouco com o Pirandello. Então o Pirandello tem há uma certa tendência, né, a se ter implicância com ele. Portanto, um pedaço da crítica nem faz menção a ele, não estuda. Uma segunda parte da crítica literária, uma boa parte da crítica literária de Pirandello, julga que Pirandello seja um sujeito que fez um trabalho para discutir as possibilidades reais da interpretação teatral. Porque se ele está discutindo o que é verdade e o que não é, quer dizer, para que o teatro funcione, é preciso que a gente pense que ele é verdade. Pelo menos por um tempinho. Não é? Quer dizer, pode ser que a gente não consiga acreditar nisso no tempo, mas por um certo tempo, por um certo momento, até um certo ponto, nós precisamos viver aquilo tudo como sendo verdade. E ao fazer uma peça dentro da peça, o que Pirandello tenta resolver é essa discussão aí. No fundo, ele não tem nenhuma dúvida de que o teatro funciona, porque se o teatro não funcionasse, qual teria sido o sentido de fazer uma peça dentro da peça? Então não teria nenhum, seria absolutamente irrelevante. É claro que ele sabe que funciona, mas ele está fazendo um jogo, brincando com essas diferenças entre a vida real e a vida teatral. No fundo, isso também tem aí. Mas imaginar que essa peça até aí só, que seja simplesmente uma crítica das possibilidades reais de expressão artística do teatro, quer dizer, é possível o teatro imitar a vida. A ideia de que a arte é imitação, mimesis, é uma ideia aristotélica. Aristóteles, na poética, começa mais ou menos o livro contando isso. Quase é o primeiro assunto do livro. Dizendo que a arte é mimesis, a arte é imitação. Mimesis do quê? Da vida. A arte poderia ser igual à vida? Não, de modo nenhum. A arte jamais poderia ser igual à vida, porque se a arte fosse igual à vida, a arte seria a vida, e não haveria arte nenhuma. Portanto, há algumas coisas que são sempre assim. Sabe? Para que a arte possa existir, ela precisa se confortar, se conformar com uma, digamos, imperfeição imitativa. A arte imita a vida, é verdade, mas a imita imperfeitamente. Por que é que imita imperfeitamente? Porque a vida é muito mais complexa, muito mais cheia de detalhes e de aspectos do que a arte é capaz de dar. Não consegue. Logo, toda a arte é de alguma maneira esquemática. Toda a arte é de alguma maneira, digamos, simplificante. Toda a arte é, de certa maneira, incapaz de contar tudo, é imperfeita. Toda a arte é assim. Não é possível ter arte que seja completamente igual. Eu jamais conseguirei pintar um retrato
não é, da Clara que seja igual a Clara. E no dia que eu conseguisse fazer isso, eu teria feito uma fotografia tal qual, e isso, uma fotografia daquelas que não podem ser incorporadas ao conceito de arte, aquela que você usa no seu passaporte, por exemplo. Aquilo não é uma fotografia de arte, aquilo é uma fotografia apenas para que a pessoa possa ser reconhecida. Não é assim? Logo, é besteira imaginar que a arte possa ser idêntica à realidade. Nunca acontecerá isso, de modo nenhum. No entanto, embora ela não seja idêntica à realidade, ela precisa ser de alguma coisa verossímil, sobretudo no caso da literatura. Porque se a literatura está imitando a vida, não é? Aqui temos a imitação, então, das relações entre as pessoas. A literatura imita a vida de modo esquemático também, de certo modo, imperfeitamente. Dizer isso, que o teatro imita a vida imperfeitamente, você não acha que é muito pouco para o escritor do tamanho desse? Não parece que isso é muito pequeno objetivo para que valesse a pena escrever, não esse livro, mas 300 obras, como escreveu o Pirandello durante a sua vida toda? Pois é, uma obviedade, né? Total e completa. Ele andou brigando meio século, ou pelo menos 30 anos, com o Benedetto Croce. Benedetto Croce é um grande filósofo italiano, contemporâneo dele. Andaram brigando na imprensa, assim, aquelas brigas como no Brasil eram entre Tristão e Taíde e Gustavo Corsão, aquelas brigas muito eruditas e doutas, que brigaram a vida inteira em torno de conceitos de imitação. Porque o Benedetto Croce é autor de uma das melhores definições de arte, que é a seguinte: que arte é a expressão de uma impressão. Essa é uma ideia muito boa. A arte é a expressão de uma impressão. Mas é claro que nem o Benedetto Croce e nem o Pirandello de fato acreditavam. O Benedetto Croce achava que era só a expressão, quer dizer, que era imperfeita por natureza. E o Pirandello, mal compreendido, leva a essa ideia de que a arte possa ser, de alguma maneira, imperfeita, né? Essa ideia de que a arte é imperfeita é, no fundo, uma ideia platônica. Platão, na República, explica lá, diz que o que é de real verdadeiramente é o mundo das ideias, o mundo das formas, né? Portanto, uma árvore, que a árvore verdadeira é aquela árvore que não está em lugar nenhum, que é a árvore ideal, digamos, é a ideia da árvore, que é a forma da árvore, eidos, ideia, que está numa esfera de existência chamada mundo das ideias e que não existe no mundo concreto. E que essas árvores que estão aqui embaixo, no mundo real, aqui embaixo de todos nós, nas quais nós podemos tocar, são todas tentativas fracassadas de reproduzir aquele modelo de árvore que está no mundo das ideias. Portanto, Platão conclui que quando um pintor vai pintar uma árvore, pintar lá um retrato de uma árvore, né, ele já é o segundo falsificador. Porque tem o primeiro falsificador, é a árvore que está pintando, já é falso, porque afinal de contas a árvore verdadeira mesmo só existe lá no mundo das ideias, e é uma segunda falsificação, que é essa que faz esse pintor, que é fazer uma cópia da cópia. Portanto, para Platão, os artistas não eram lá uma turma que parece grande coisa. Não é? Essa é a razão pela qual há essa ideia que pode estar na cabeça das pessoas que julgam que a arte é sempre suficiente. No entanto, é profundamente autocontraditório, para não dizer resultado de uma paralaxe cognitiva, se o Luigi Pirandello fizesse mais de 300 livros para provar que a obra literária não serve para porcaria nenhuma. Bom, isso não seria nem um pouco aceitável, né? Não parece a vocês isso? Muito bem, logo temos que desconfiar que ele está querendo dizer outra coisa. Além de fazer um debate sobre a possibilidade do teatro ser igual à vida, o teatro não é capaz de ser igual à vida, mas ele consegue ser tão próximo da vida, mesmo dentro das suas imperfeições, não só o teatro, a literatura em geral, que você é capaz de chorar numa peça que você está assistindo. Você nunca choraram em filme? Vocês não assistiram o Bambi quando eram crianças?
Então quem não chorou no Bambi é um monstro. Quem não chorou no Bambi é um monstro. O Dumbo também, né? A mãe afastada do livro. Colecionei o álbum, as figurinhas. Não é? Não é? Então, era de emocionar quando... se você não chorou no Bambi, você é um monstro. Tá? Não pode perceber isso. É isso? Eu ia contar uma história, mas não posso. Você sabe que como é impressionante a censura que eu vivo, né? A minha vida vive censurada assim, até os extremos. Tá? Bom, mas enfim, não, agora, então, enfim, o que a arte faz é imitar a vida de um modo muito convincente, não é? Não é? Ela imita a vida de um modo convincente e a vida parece então que é aquilo que ela está imitando, mas ela não é capaz de si própria, né? Ser, ela não pode ser igual à vida, porque se fosse igual à vida, qual seria o sentido de ter arte? Por essa razão é que você não deve levar muito a sério essa escola do século XIX chamada realismo, naturalismo. Não é? A ideia de que o escritor tinha que ir isolar na França, por exemplo. Não é? Aqui no Brasil, quem é que é naturalista aqui? Isso, muito bem. Tá? A Itália está cheia. Naturalistas desses, né? E a ideia de que o autor tem que fazer o seguinte, tem que contar as coisas tais como elas são. Imagine se vocês fossem escrever um livro que começassem escrevendo a nossa reunião aqui. Quantas páginas vocês teriam que usar para conseguir descrever num livro exatamente, concretamente, tudo isso que está acontecendo agora nesse momento? 2.000, 3.000, para só contar essa cena aqui. Se você fosse fazer uma descrição minuciosa, dizendo que há ali o reflexo nos óculos da Rosa, dizendo que o Valmor está com a mão no queixo, explicando todas as dobras da camisa do Valmor, escrevendo uma por uma, de um modo realista. Vocês imaginaram se fosse possível fazer uma coisa dessa? Porque senão, se a pessoa tivesse uma pincelada, cada um imaginaria de alguma maneira diferente, né? Então tem que ser bem detalhado. Quer dizer, a arte não consegue substituir a realidade. A realidade é muito mais expressiva do que a arte. Não é? Mas é claro que aqui essa discussão não é a discussão central do livro. Ele não nem está discutindo isso, ele está perguntando se as personagens existem, não é? Eu também não acho que as personagens possam existir por si próprias, né? O que ele está nos dizendo é que há uma diferença fundamental entre ator e personagem que nós poderíamos tentar resumir agora. Veja, o que é um ator? Um ator é alguém que assume uma personagem, não é? O ator assume um personagem que não é ele. Não é isso? Não é? O Paulo Otran, quando faz a figura, quando faz a personagem Otelo, ele não é Otelo, ele é o Paulo Otran, só que naquele momento está fazendo de conta que é Otelo. Portanto, os atores, eles assumem as personagens que não são eles mesmos. E as personagens? O que são as personagens? Elas são, por entre aspas, esses são, porque elas também são abstratas, né? Veja, quem é que é Otelo? O próprio Otelo. Otelo é Otelo. Não é? Os atores, né, de alguma maneira, são pessoas. Então, as personagens não são pessoas. As personagens são esquemas abstratos, digamos assim. É isso que são os personagens, esquemas abstratos. Tanto é que mesmo quando você tenta fazer uma personagem histórica, como Henrique V, aquele Henrique V que você está escrevendo lá na peça do Shakespeare, ele não é igual ao Henrique V que existiu de fato. Porque mesmo que você tenha tentado reproduzir uma personagem histórica, essa personagem histórica nunca será igual à própria pessoa. Porque, pelo menos, você só conseguirá contar uma parte muito pequena da existência dessa pessoa. Logo, nenhuma personagem literária existe, de fato, na vida real. Elas são todas esquemas, digamos assim, teóricos. Né? Esquemas teóricos. Bom, qual é o problema do ator? O problema do ator é que o ator não existe a não ser se ele tiver alguma personagem para incorporar. Você já viu algum ator que não tem personagem nenhum?
seria possível haver um ator que diz assim, não, eu sou ator, mas qual foi o papel que você fez? Ah, nunca nenhum. Não, mas você é ator, não é? Sou. Mas você não fez um papel? Não. Dá para imaginar um ator chamando-se ator, se ele não tiver nenhum papel que ele tenha feito, pelo menos umzinho, de porquinho do Horácio, os 3 porquinhos, numa peça infantil que ele fez, né, um dia. Né? O Bruninho lá. Ficou lá, é pelo menos isso, né? Não é assim? Não é? Claro, qual é o problema da personagem? A personagem existe se não for atuada? Claro que existe. Eu posso muito bem inventar uma peça de teatro e criar uma peça de teatro com personagens, mas porque eu não sou conhecido, não tenho nenhuma importância e a minha peça é ruim, nunca ninguém irá encenar essa peça na vida. Eu sou aquele homem de sucesso que vai vir dali. Não é? É isso. Portanto, eu posso muito bem ter uma peça de teatro com personagens que nunca foram encenadas. O que é que a personagem não pode deixar de ter, de modo nenhum? Autor. O que vocês acham do nosso raciocínio até agora? Nós estamos dizendo o seguinte, que a personagem e o ator são entidades completamente diferentes, embora estejam profundamente ligados. Porque não existem personagens, não existem autores sem personagens. Não é? Atores sem personagens não há. O que há é personagens sem atores. E isso é diferente. E essa ligação dos dois, que é intrínseca, no entanto, não deixa de nos dar uma ideia de que há uma diferença de natureza entre o ator e a personagem. O ator é humano, a personagem não é. O ator é concreto, a personagem é abstrata. Não é? O ator existe de fato, a personagem é, digamos, virtual. Não é? O ator precisa da personagem para ser ator. A personagem não precisa dele para ser personagem. Portanto, a personagem só precisa de uma coisa chamada criador. Autor ou criador. Está claro para vocês a primeira diferença? Quando vocês leram uma peça, qual foi a impressão que vocês ficaram dos atores? Eu queria a peça toda, né? Mais de uma vez, e eu botei aqui, ó. Tá vendo? Os atores eu botei aqui fúteis, perdidos, coquetes, um pouco bobos, pretensiosos, exigentes, volúveis. Alguém tem uma impressão diferente dessa dos atores? Superficiais, né? Não é isso que são? Um pouco? Perplexos. Eles são perplexos do que está acontecendo, mas não levam aquilo muito a sério. Estão sempre dando risada. Não pareceu a vocês uma coisa, são personagens um pouco assim. Eu detestaria fazer a afirmação que eu farei em seguida. Não, aí eu acho que não vai dar certo. Mas é um pouquinho da natureza do ator ser assim. Não sei se vocês têm convívio com a classe. Ator é um pouco assim. Tá? Se quiser um dia ver o que é ator, você vai no final de teatro, ali no Café do Teatro, na rua Mitas e Barros, que é um boteco ali do lado do Teatro Bahia, é onde vão todos os atores de Curitiba vão lá. E você vê mais ou menos como é o comportamento assim, sociológico do pessoal. Faz um estudo de sociologia para entender como é que eles se comportam. Faz parte dessa ideia de ator uma certa, como é que eu diria assim? Como o quê? Ironia. Não, ironia não é tanto ironia. É uma certa. Não é ironia, não. Eles não são irônicos. Nenhum momento pareceu alguém irônico. Mas uma promiscuidade assim. É uma promiscuidade existencial. Não é questão nem sexual, tá? Não é disso que eu estou falando, tá? Uma promiscuidade existencial. Assim, é como se você não sendo bem quem você é, quer dizer, não sabendo bem quem você é, tendo dificuldades, alternando a sua existência com outros papéis. É como se de alguma maneira você não soubesse bem quem você é. Não sei, parece que há um certo narcisismo que eu acho que é o maior em todas as modalidades artísticas. É maior do que de editor, maior do que de músico. Há uma coisa no ator que é assim como característica genérica. Não estou dizendo que todo mundo é assim, tá? Mas acho que dá para dizer aí, sem grande risco, que há um
tipo de, então, aí uma espécie de característica assim que é de todo mundo, assim, dessa gente. Pois não. Você falou assim, né, que tipo, o personagem vai existir, é temporal. Mas no caso aqui do teatro, no sentido que passa da palavra para acontecer mesmo, de fato, a peça, como é que ele pode existir daí? Porque o personagem existe no Moby Dick lá, né? Não é uma peça, mas uma peça de como Otelo, ele não vai realmente se emancipar através da palavra e daí a coisa sendo executada. Claro. Mas ele não pode, como é que ele pode existir sem ser a coisa ser executada? É por isso mesmo, porque essa é a absurdidade da situação. Por isso é que o Pirandello diz isso como precursor do teatro absurdo, por causa de coisas assim como essa. Porque, em princípio, a personagem, sendo um esquema abstrato, não pode aparecer aqui e falar conosco. Não é? As personagens não existem de fato, elas são abstratas, são esquemas abstratos. O que elas têm é uma verossimilhança enorme, porque se a personagem não parecer como um humano real, nós não só não entenderíamos, como não as levaríamos a sério. Não é? Então a personagem precisa ter uma série de características que lhe dão aquilo que se chama de verossimilhança. Verossimilhança significa parecença com a verdade, né? Parecer com a verdade. Mas, em princípio, as personagens só existem nos livros, só existem na literatura, existem no mundo da abstração, elas não existem no mundo real. Não, mas as personagens são inspiradas em pessoas reais. Tá bom, tá, isso é verdade, mas ela em si não existe. Você não vai encontrar por aí o Brás Cubas andando pela rua, você não vai encontrar também por aí andando pela praça o Dom Agonjo e nem o Julien Sorel. Essa gente toda só existe nos livros. A Madame Bovary está prisioneira daqui. Agora, como existem Madame Bovary por aí aos montes, como existem centenas de, como o sentimento feminino digamos assim, de desilusão e de falta de contentamento com a situação econômica e financeira do marido é uma situação comum, então é possível que muitas mulheres que estejam vivendo essa situação, ao lerem o livro, digam assim como Flaubert disse, Madame Bovary, c'est moi. Né? O Flaubert, né, que é o autor do livro, que dizia Madame Bovary, c'est moi. Então, quando você lê o livro e você percebe que aquela pessoa lá aparece com você, aí você ganha uma loteria, porque a partir desse momento você vai poder construir uma história, vai poder construir em você uma imaginação, a tua vida imaginativamente, ao ponto de poder enfrentar simbolicamente todos os problemas e desafios que a própria Madame Bovary enfrentou. De modo que quando acontecer com você de fato isso, você vai saber exatamente naquele momento o que fazer ou o que não fazer com essa situação. Por isso que a literatura existe, é para transformar você numa pessoa normal. Essa é a riqueza subjetiva, né? Na verdade é isso. A literatura serve para impedir que você tenha que sozinha vivenciar todas as desgraças e todo o espectro de possibilidades existenciais humanas. E se você está vivendo essas experiências pelo Fabrício Del Dongo, pela Madame Bovary, pelo pai, pela mãe, enfim, por quem for, tá? Pelas personagens literárias, e você está entendendo o que está acontecendo com eles, você então, o que vai acontecer com você? Você introduziu à sua consciência elementos de avaliação do mundo muito mais ricos. Você saiu com mais cultura. E é isso que é cultura, e só isso. E cultura não é saber o nome do ator, o nome do autor, o nome de não sei o quê, porque isso tudo informação. Literatíssimo no fundo, né? Porque no fundo interessa você entender o livro. Antigamente tinha um literato de balão, que era o sujeito que falava de todos os autores, mas ele não entendia nenhum. Porque ele não tinha a menor ideia do que estava lendo. Ele só tinha aquela curiosidade, meio que de enciclopédia, assim, e só o que ele fazia era especular sobre as aparências, mas ele não tinha interesse no livro mesmo, não lia o livro de verdade. É como fazem os bibliotecários. Os bibliotecários não leem os livros que eles organizam. Não é? Para o bibliotecário, ler um livro é quase um problema, se um livro qual você vai começar lendo.
Não é assim? É como o dono de bar que não deve beber cerveja. Senão, leva o bar à falência. Não é isso? Tem que ter esses cuidados. Tá? Bom, mas enfim, eu estava dizendo para vocês, escrevendo, dizendo para vocês que, se vocês lerem um livro como eu li, vocês terão percebido que o que marca a característica psicológica desses atores é uma certa superficialidade, uma certa furtividade. Não é? Eles, no fundo, acham-se assim em grande conta, têm-se como gênios, como pessoas muito importantes, não é isso? Não é? E que acham, então, que só porque eles existem é que as personagens podem existir. E nada mais seria possível se elas não existissem. Se eles não existissem, eles atores. Por outro lado, quando você examina as personagens, as 6 personagens, basicamente aquelas 4, né, porque tem 2 que não se manifestam, o menino e o rapazinho e a menina, né, esses não falam. Qual é a sensação que vocês ficaram sobre as personagens? Quais seriam as qualificações que vocês dariam para elas? Eles estavam angustiadas. Angustiadas. Tinham, portanto, uma realidade existencial mais forte, né? Angustiadas, demais. Impedidas, perdidas, limitadas, não é? Limitadas, não é isso? Não são limitadas? Prisioneiras, né? Prisioneiras de alguma coisa, rejeitadas, não é? Rejeitadas, com sensação de rejeição muito grande, não é isso? Não é? Estão, de alguma maneira, não diria nervosas, não é isso? Mas ansiosas para poderem existir. Não são sensações muito mais reais e muito mais verdadeiras do que as sensações dos atores? Com certeza. Que são, na verdade, sensações de futilidade. Você não acha interessante que haja esse contraste? O que eu notei aqui? Tem alguma outra interessante? Você não acha interessante isso? Notei aqui, né? Menos reais que verdadeiras. Menos reais que verdadeiras. Vocês, mas, vocês não sentem nesses atores uma certa, como é que eu diria assim? Nas personagens, desculpe. Né? Nas personagens, você não sente nas personagens uma certa rebeldia? Principalmente na enteada, né? Enteada sobretudo, né? Uma revolta, né? Mas agora uma rebeldia no sentido de ser alguém que está, de serem pessoas que estão de alguma maneira se rebelaram contra alguém, contra alguma coisa, porque elas foram destituídas por razões que nós não sabemos quais foram, né? Não é isso? Mas não há uma sensação de saudade. Não sei se vocês repararam num trecho belíssimo da história, em que a moça fala assim, a enteada, como seria bom, quanto nós iríamos contar quanto nós iríamos sugerir de coisas para ele, né, para o autor. Naquele momento em que há aquela ideia da liberdade, em que há aquela peroração sobre a liberdade da personagem. Não parece a vocês um contraste incrível que esses atores sejam tão fúteis e superficiais e as personagens sejam tão conscientes, tão concisas e consistentes? Quem é que parece mais humano? Quem parece que é mais humano é a personagem, né? Não é isso? E agora, pessoal, esse é o pulo do gato da compreensão, agora, nesse momento. Os outros são humanos expressamente, né? Porque são pessoas que existem de fato. As personagens não são humanas. Mas elas parecem mais humanas do que os atores. Parecem mais humanas que os atores? E por que elas parecem mais humanas do que os atores? Elas representam fortemente o quê? A humanidade. A humanidade. É exatamente isso. Porque elas são a humanidade em si própria. Elas são a própria, digamos assim, tradução da estrutura da existência humana. Exato. É isso? Muito bem, é isso mesmo. Tá? Elas representam a humanidade propriamente dita. Não é isso? Todos compreenderam isso? Ora, se elas representam a humanidade propriamente dita, o que é que se pode concluir sobre a sensação que se tem da futilidade dos atores?
de que eles, de alguma maneira, são, de alguma maneira, traidores da própria humanidade, porque na medida em que eles se contrapõem, quer dizer, sob o ponto de vista da impressão que nós temos dos dois lados, não é? Não é isso? Mas o que é a humanidade? O que é a humanidade que eles representam? O que é as personagens representam? O que é essa humanidade que elas representam? Elas querem o que, afinal de contas? Afinal, por que foram lá? Foram à busca do autor. Mas o que é a busca do autor para uma personagem? Do Criador. A busca do seu Criador. Não é isso que eles querem? A busca do Criador? Ora, as personagens, então, estão atrás do seu Criador. E resolvem escolher ali aquela turma para fazer o papel de Criador para que aconteça o quê? Para que elas vivam. Mas o que é para viver para uma personagem? Que o tempo aconteça. E o que significa isso? Que elas façam sentido. Não é? Que elas façam sentido, que as personagens precisam fazer sentido na trama. Então, elas estão à procura do Criador. Mas o que o Criador representa? O que é o Criador com relação à criatura? A criatura não é aquilo que o Criador disse que ela ia ser? Não é? Por exemplo, quem inventou esse livro aqui foi ele próprio? Não, o livro é a invenção de alguém. Então alguém planejou, alguém produziu papel, alguém desenhou a capa, alguém botou o conteúdo, enfim. Esse livro aqui é o resultado de atos conscientes humanos para que isso aqui existisse. Esse livro não se cria sozinho, ele não se auto-inventa. A sua torradeira na sua casa não se auto-inventou. Por essa razão, é uma boa chance da sua torradeira não saber que era uma torradeira. E é uma boa possibilidade desse livro aqui não saber que ele é um livro. Ele não tem essa consciência, por mais que ele tenha consciência do mundo, pode ter consciência do mundo de alguma maneira, que não seja maneira humana. Ele não tem consciência do mundo como nós temos, mas ele tem a consciência do mundo de uma maneira livresca. Não é? A torradeira não tem a consciência do mundo que nós temos, mas tem a consciência do mundo de uma maneira torradística. Enfim, se quiserem chamar assim, não é? Que deve ser diferente da gente, como eu nunca fui torradeira, não sei bem como é isso, mas certamente eles devem existir. Não é isso? Né? Pois então, a criatura só tem consciência do mundo em relação aos desígnios do seu Criador. Porque é o Criador quem aprisionou as personagens nos seus papéis eternos e inflexíveis. Não foi? Tinha uma coisa que eu queria perguntar no meio, que parece, por exemplo, Édipo, né? A estrutura da tragédia grega. No fundo, todas as dramaturgias de corrente da grega vai mais ou menos acompanhando, é verdade, é isso mesmo. Quando você vai ver, o Aristóteles é que utilizou, né? Tem que ter uma unidade de tempo, espaço e ação. É muito difícil achar uma peça que não tenha isso. Quando você acha uma peça que não tem isso, Fausto II, por exemplo, de Goethe, não é mais uma peça. É uma história contada em forma de peça, mas não é aquilo, é absolutamente imontável. Você não consegue montar uma peça para fazer Fausto II. A Fausto I ainda dá, Fausto II é impossível. Por quê? Porque perdeu a unidade de tempo, espaço e ação, não dava para fazer. No fundo, toda a teoria do teatro está na poética de Aristóteles, né? Do teatro trágico, porque ele não conseguiu escrever a comédia ou perdeu, se não sabemos, a segunda parte da comédia. Né? Por que precisa do diretor ali? Se o destino já está... O diretor? Porque o diretor é o sujeito que eles imaginam que vai servir de demiurgo, quer dizer, que fará as vezes de criador. Porque eles precisam desesperadamente encontrar o Criador. É esse o problema. Mas eles brigaram com o Criador por alguma razão. E essa razão pela qual eles brigaram, nós não sabemos exatamente qual. Não está explícito dentro da história. Não é? A verdade é que o Criador os rejeitou. Foram rejeitados e postos no mundo fora da narração. Fora da existência concreta. Não parece a vocês que isso parece muitíssimo com o episódio da expulsão do paraíso? Então,
Pode continuar, continue. Me ocorreu assim, sim, parece Instrução do Paraíso, mas a busca da personagem em encontrar essa legitimidade humana parece essa saudade interna do paraíso, esse que a gente, que humanos, tem também, né? Mas eles são todos pecadores, né? Reparem que todas as personagens são pecadoras ali, exceto os dois que morreram, porque os outros todos têm algum pecado. É óbvio que o pai armou lá um truque para se livrar da família, não tem a menor dúvida disso, né? É óbvio que o pai tinha algum interesse sexual na moça, na menina, seguramente. É óbvio que a mãe não lutou pela família como devia, pelos filhos, como devia no primeiro episódio, né? É óbvio que a menina, por sua vez, também prostitui-se meio cinicamente, né? Porque ela é uma prostituta de fato, ela não foi transformada em prostituta pelo pai, ela é uma prostituta de fato. Logo, ali você tem uma marca, como se essas personagens estivessem todas com saudade do paraíso, que foi perdido por causa do pecado. E aí o que aconteceu? Elas ficaram paralisadas dentro dessa situação pecaminosa da qual elas não saem. Diga, gente. Você falou, né, que os personagens brigaram com o criador. De alguma maneira, desentenderam com ele. E eu, pra mim, desde o começo, estava com a impressão que foi o criador e ficou com o personagem. Não, é apenas um modo de dizer. Não, você tem razão, é isso mesmo. O criador rejeitou essas personagens. Não é? Rejeitou, abandonou essas personagens por alguma razão. Não é? Essa razão me parece ser explicada delas, né? do ponto de vista, não sabemos se é dela ou dele, porque no fundo há um fato concreto, que elas foram rejeitadas por alguém. Essa alguém que elas estão vendo isso, né? Elas estão vendo assim, os personagens. Claro, mas a história está nos contando tem um enredo por trás disso, né? E aí, então, o que acontece? Se as personagens, então, perderam de vista o Criador não está mais presente, e elas o procuram, não, elas estão em busca de um autor, não em busca de um ator. O nome do livro é 6 personagens em busca de um autor. Se elas estão em busca de um autor, é porque elas perderam alguma coisa que elas querem recuperar. E essa perda que elas querem recuperar é o sentido da vida. Esse sentido da vida que é, afinal de contas, isso transferido agora, saindo do teatro e partindo para uma avaliação ontológica, né? Não é simbolicamente, não é, digamos assim, analogicamente, pelo menos. Não é que toda simbologia é uma analogia, em última análise. Analogicamente, você tem, então, a personagem como projeto que você o projeto que você devia ter e que foi perdido, e a tentativa, então, de procurar esse projeto em 1001 tentativas de encenação, que é que fazem os atores. Olhando, então, para a sua existência, os atores representam, então, a vida humana, procurando, então, o projeto perdido, que não é mais possível de encontrar. Ou seja, a perda da realidade, que é a perda que acontece com o distanciamento do Criador, gerou a perda da personalidade. E é esse o homem moderno que Pirandello descreve. É esse sujeito que é rebelado contra o seu destino, porque, afinal de contas, as personagens são rebeladas ao fato de terem aquele jeito de ser. Essa é possivelmente a razão da rebeldia. As personagens estão revoltadas contra o Criador, porque as criou de um jeito, não é, que as imobiliza de alguma maneira. E não é isso? Não é por isso que naquele dado momento do livro acontece aquela peroração que é muito importante, em que a menina diz que as personagens todas tentam sair e que elas fazem coisas que os seus criadores jamais imaginaram que elas fossem fazer. Ou seja, o homem é criado de uma certa maneira por Deus. Tá? O homem tem uma existência ontológica produzida por alguém que não é ele. No entanto, esse modo como o homem é criado não interessa ao homem. Ele está infeliz com isso que ele é. Como ele está infeliz com isso que ele é, ele procura um outro projeto que não ele próprio, não o projeto que havia antes, não aquele projeto que ele recusa. Esse ato de rebeldia, esse ato de distanciamento, é o ato que faz com que haja a separação do Criador e da criatura.
essas personagens, então, ficam aprisionadas dentro do quê? Dentro de um esquema pré-estabelecido que elas não aceitam. Enquanto isso, o homem real, não é? Irá tentar produzir, irá tentar incorporar as personagens de uma maneira fútil e superficial, porque afinal de contas ele não está, ele precisa de uma personagem, mas qualquer uma. No entanto, sem ser a personagem verdadeira, mas sem que o homem seja a personagem verdadeira, aquela para a qual ele foi inventado, ele não consegue produzir nenhuma espécie de consciência real sobre si mesmo. Essa é uma história sobre a perda da consciência da própria existência humana que o piradeiro acha que o mundo vive. Essa é uma história, portanto, sobre a nossa própria noção, é uma história sobre a identidade humana, mas no sentido mais profundo que você possa imaginar, e não no sentido superficial que seria de imaginar coisas de teatro, enfim. O teatro aqui é meramente uma referência. Quando você faz a meta-teatro, você põe o teatro dentro do teatro, você de alguma maneira multiplica menos com menos e dá mais. Você inverte o sinal do assunto. Você sai do teatro e vai para a vida direto. Portanto, não é possível interpretar isso como uma peça que debata o sentido do teatro, porque não é isso. É uma peça que debate o sentido da vida, propriamente dito. Quando a Enteada diz que, se fosse possível, se eles dessem a liberdade de eles criarem ou conduzir a história da maneira com que ela queria. Então a sensação é que nós, humanidade, fomos criados, mas não nos foi dado o direito de fazermos a nossa vida do jeito que queremos. Não, porque nós somos criatura. Então, a rebelião fundamental do ser humano é essa rebelião metafísica contra o fato de que ele é criatura, pessoal. É preciso nunca esquecer isso. Tá? Qual é o problema que essas personagens estão tentando resolver? O fato de que eles estão presos, limitados a si próprios, eles são prisioneiros de si próprios, embora eles desejassem ser outras coisas quaisquer. Não é isso que ela está dizendo com isso? Olha, como seria bom se nós tivéssemos uma liberdade para fazer isso tudo? Porque a criatura não se sustenta em sendo criatura. A criatura quer ser criador também. Pois a criatura também é criador, de certo modo. Não é? E a criatura, então, a partir do momento que se coloca na posição de criador, ela transforma-se nela própria numa espécie de Deus, numa espécie de entidade divinizada. O problema do homem é esse, que ele se autodiviniza porque ele não tem consciência de que ele é criatura. Pois essa dúvida de ser criatura ou criador é a dúvida que esteve presente lá no episódio do fruto proibido. Não é? Qual é, no fundo, a proposição diabólica? É assim, vocês se comerem desse fruto aqui, serão, então, saberão tudo que sabe Deus. Era essa promessa que o diabo fez a Adão e Eva, que se eles comessem o fruto, eles saberiam tudo que Deus sabia. Portanto, seriam tão poderosos quanto Deus. A criatura, infelizmente, não pode ser, porque se a torradeira pudesse saber tudo que você sabe, ela tinha se feito a si própria e não você feito a torradeira. Uma torradeira tem um conjunto de percepções sobre o mundo muito menor do que tem o ser humano. A torradeira deve saber que há alguma coisa embaixo dela. Não é? A torradeira deve saber isso de que modo? De uma maneira torradeirística, de uma maneira humana. Ela deve saber que alguma coisa foi enfiada em cima dela, né? Ela deve saber que a temperatura aumenta de uma maneira torradeirística, não de uma maneira humana, por favor. Mas, de alguma maneira, a torradeira, ao reagir com modificações físicas, né, tem algum conhecimento, de alguma maneira, um conhecimento não humano, mas um conhecimento torradeirístico, que é um outro conhecimento. Não é? Não é essa a rebelião que essas criaturas, que essas personagens fizeram? Essa não é a explicação pela sua rebelião, sua revolta ao Criador? E o caso do filho mais velho lá, que ele tem um rancor com todo mundo na família. Você comentou assim que parece que ele se sente a parte daquelas pessoas que parece que cinco estão procurando o Criador, e ele parece que está ali, parece que está ainda negando, ainda está negando, porque parece que os outros não estão procurando.
Ele, na verdade, concorda com o criador no sentido de achar que eles não valem nada mesmo. Ele é, digamos assim, um tipo pessimista, o filho mais velho. Tá? É um tipo abandonado desde o início, porque ele foi abandonado o tempo todo. Então ele vê nesse abandono uma espécie de debilidade geral das coisas. Ele é um tipo conformado com a inutilidade geral da situação. Então ele faz. Ele disse que está inacabado também. Ele meio que para baixo, né? Ele é um pessimista. Né? É um pessimista em geral. Não é isso? Não chega a ser tão assim. É isso que é o filho. Agora, cuidado que essas personagens que vocês estão vendo aí, elas não são capazes de. Elas não têm uma coerência perfeita entre elas, porque na verdade a história que foi contada aí não é a história que foi contada aí, não é a história que foi contada aí. Vocês compreenderam? Porque há três níveis aí, três camadas. A primeira camada é a camada aparente, né? A camada de um ator, um diretor que ensaia um grupo de teatro e que é interrompido por um grupo de estranhos que começa uma pergunta. A segunda camada é esse segundo grupo, um diretor ensaia um grupo de atores, aí vem uns desconhecidos e substitui a peça anterior pela peça nova. E a terceira camada, que é a camada que está de fato no Pirandello, é essa camada que diz assim: há uma tensão, um problema permanente entre a existência humana como autonomia e a existência humana como criatura. Essa tensão, a autonomia, é que é registrada aí simbolicamente, digamos assim, ficticiamente por esses atos de encenação teatral. Mas no fundo o que ele está falando é de um panorama mais alto, portanto ele não está realmente interessado na história da Madame, Passe. Aquela história tem que ser uma história grave, tem que ser uma história dramática, mas reparem que ela é um pouco pastelão, né, também, né? É um pouco, digamos assim, trabalhão, deixa de ter um pouco de trabalhão aqui. Ele não está interessado nos elementos simbólicos da própria história. Estão interessados na situação que ele está interessado, e não nos elementos simbólicos da história. A história em si serve só para que aquela situação se esclareça e apareça. Portanto, a situação aqui interessa, e não os elementos, digamos, factuais da história que as personagens vêm contar para o diretor e aqueles atores. Será que não é bem um pouco do que se vive, que a humanidade vive, no sentido que está sempre vivendo uma fantasia e não um sentido real da coisa? E quando o sentido real toma frente ou toma conta da cena, existe esse conflito? Olha, o Pirandello teria dito o seguinte no livro Arte e Consciência d'Oggi, Arte e Consciência de hoje, dos dias de hoje. Fez o seguinte: a consciência moderna parece um angustiado sonho, uma desesperada investida em que milhões de bandeiras agitam-se por um momento e imediatamente desaparecem por serem substituídas por outras, em que os adversários estão confusos e misturados e todos lutam por si mesmos em sua própria defesa contra amigo e inimigo. Contra amigo e inimigo. Não parece ser o que ele está dizendo aí, em última análise? Isso que nós vimos não parece uma ilustração disso? O teatro moderno é um teatro cerebral, né? Você pega Brecht, por exemplo. Brecht é apenas um militante do Partido Comunista que se dedica a fazer, então, intervenções e criar peças que são ataques contra o capitalismo, ataques contra a família, ataques contra as instituições que eles julgam que sejam associadas ao capitalismo, por exemplo. Né? Tendo eles não razão pelo que faz, não interessa. Eles fazem, Brecht, portanto, é um ilustrador de teoria, um ilustrador de ideologia. Pois o Pirandello, de alguma maneira, como todo o teatrólogo moderno, também tem uma concepção. Olha, quem é que fala isso? O Ortega y Gasset diz o seguinte: diz que esse livro é o primeiro drama de ideias que já foi escrito na história. Drama de ideias, como se
as personagens, com as suas ideias sobre o mundo, tivessem tomado finalmente o lugar dos atores reais, concretos, uma espécie de inversão do que se acontece de modo geral. Ele tem razão quanto à inversão, de fato há aí alguma inversão, não há dúvida que ele tem razão. Mas, no entanto, aí há alguma coisa a mais do que eu tenho que conseguindo assistir, conseguindo ver. Há, de fato, aí uma ilustração simbólica da dificuldade existencial humana entre a sua condição de criatura e condição de criador. E me parece o principal ponto central do livro que nós lemos aí hoje. Você falar você fazer a comparação com o Blade Runner? O Blade Runner é a história de sujeitos que são de uns robôs humanos, são criaturas artificiais feitas por uma empresa, para a Tyrell Corporation, que isso no Blade Runner, né? Porque o livro que deu origem a ele é um pouquinho diferente, mas então no Blade Runner tem lá então criaturas, um filme muito bem feito, um filme maravilhoso esse Blade Runner, vale a pena ver. Em português eu acho que é Caçador de Androides, alguma coisa assim, Caçador de Androides. E a principal herói é o Indiana Jones, Harrison Ford, né? que é o digamos o herói do filme, né? E o Ridley Scott, que é o diretor do filme. E nesse filme, então, você tem sujeitos que foram inventados no laboratório de biotecnologia para terem superpoderes que os humanos não têm, então são muito mais fortes, muito mais inteligentes, ou muito mais ágeis, cada um tem uma característica. Então, portanto, inventados por um criador. O criador aqui é o executivo central da empresa, o dono da empresa, o acionista, digamos assim, e que deveriam ter um tempo máximo de vida. Esse tempo máximo de vida se esgotaria muito rapidamente, porque não havia meios técnicos de fazer o alongamento. Na medida, eles deveriam ter também uma indiferença emocional absoluta perante o seu destino. Mas não tem, alguma coisa deu errado na sua fabricação, e eles de fato têm não só todos os problemas emocionais que os humanos têm, como também têm a ânsia de saber, a ânsia que o Criador aumenta as suas vidas. Eles querem de qualquer maneira falar com o dono da empresa, para que o dono da empresa possa, por engenharia genética, aumentar as suas vidas. Não é isso? Não é uma espécie de rebelião contra o Criador também? Exatamente o mesmo caso. Não é? É exatamente o mesmo caso. E no final desse filme há uma cena memorável, a cena final em que o último dos que sobram vão sendo... não teria que contar para vocês essa parte, né? Mas no final o líder deles, né, faz um discurso magnífico sobre essa absoluta angústia humana com a sua condição de criatura, a sua impossibilidade de definir a sua própria vida, a sua tendência a prometer, que em última análise, tendência a querer ser o Deus que maior que o outro, capaz de fazer todas as coisas acontecerem. E essa nossa angústia prometente que nos transformou em moduladores, ou seja, nos transformou em modificadores da natureza. Vocês compreendem que foi essa angústia prometida que nos fez feliz? Nós não gostamos do jeito que o rio está. Realmente desvia, porque desviando o rio produz energia elétrica. Nós não gostamos do jeito que o tempo está, não gostamos do jeito... Ou seja, há uma espécie de insatisfação humana profunda com a sua própria condição de criatura limitada, que é o que tem esse daí, não é? Que a gente tenta resolver, não é, como uma rebelião metafísica. Essa rebelião pode ser benigna, ela transforma-se em ciência e tecnologia, e pode ser maligna quando ela vira uma espécie de gnosticismo, uma espécie de soberba extraordinária. E esse é o problema central que o homem tem que resolver para entender a si próprio. Ele precisa entender qual é o seu limite como criatura e qual é o seu potencial como criador. Essas duas coisas têm que ser estabelecidas. O diretor fala, né? Agora eu quero sol. Agora eu quero lua. Isso. Eu quero um pouco de céu, porque a coisa ali estava numa situação tão grave que precisava botar um pouquinho de céu. Era preciso readquirir um pouquinho a visibilidade do alto que estava se perdendo naquela confusão.
Se vocês lerem agora o resumo, vocês verão que isso fará um sentido muito grande. E aí a gente consegue finalmente entender aí o teatro de Pirandello, porque isso é o Pirandello todo, não é apenas essa obra. Pirandello tem essa ideia sobre o mundo. É, portanto, um escritor metafísico, que o mundo não percebeu, o mundo não percebe com clareza, porque há uma vontade com ele, por tal daquele negócio lá do fascismo. Tá? Mas esse é o Pirandello, grande escritor. Muito bem. Se vocês queria muito agradecer a presença de todo mundo, passamos da hora um pouquinho, né? A presença de todo mundo, queria agradecer ao César, que é o nosso patrocinador, agradecer a Patrícia, que faz todo o trabalho de bastidores e de organização do nosso evento, agradecer a Denise Maria, que é a nossa programadora visual, a Clarinha, que é a nossa leitora, que deu muito bem como sempre. E se vocês puderem ver, daqui a 15 dias vão ter um dos maiores romances de todos os tempos. Se não fizermos Aqui Dia, que é o maior de todos, o Alto Maranhão Capítulos, que é o maior romance já escrito, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Madame Bovary, não percam, é muito interessante. Não julgue que você conhece a história, porque você de fato não conhece ainda. Tá? Não percam. Até lá, né? Obrigado. Obrigado.